Bom dia, alunos. Sou a professora Amanda e sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje a gente vai trabalhar sobre o que é o mito, né? Como se construiu o mito, se ele sempre esteve presente em todas as tradições religiosas, para que serve, se é verdade ou se é falso. Então vamos lá. O mito surgiu, né, desde as primeiras civilizações, do mundo, que foi a Grécia, com o intuito de explicar tanto a origem do mundo como os acontecimentos, os fenômenos naturais que aconteciam na época, né? A isso deu-se o nome de mito, né? O mito nada mais é que uma narrativa simbólica, né? Carregada vamos dizer assim, de simbologias como heróis, espíritos, demônios, né? Fenômenos sobrenaturais. E às vezes, essa narrativa tem características, né, verdadeiras e às vezes características sobrenaturais. E às vezes também são relacionadas, né, com personagens que realmente existiram, né? E daí se cria toda uma narrativa simbólica em cima disso. Então, temos a Grécia como berço, né, de toda a mitologia, da onde surgiu os mitos, para que serviam, né, que era para explicar toda a origem do mundo, do universo, né, a origem do homem, da onde ele veio, como ele foi construído, como o mundo foi construído. Então o mito veio para explicar justamente isso. E com o desenvolvimento das civilizações, a gente também teve o desenvolvimento da mitologia. Então a gente não só tem a mitologia grega, a gente tem a mitologia também egípcia, a romana, né, a nórdica, e temos outras mitologias se a gente for estudar a fundo, né? Eu quero que vocês entendam que o mito, apesar de lidar com o verdadeiro e com o falso, ele vai sim ter características tanto verdadeiras como falsas. Surgiu na Grécia, que foi uma das primeiras civilizações a se desenvolver, né? E surgiu com o intuito de explicar aquilo que a ciência não conseguia explicar, aquele algo sobrenatural que somente o mito poderia explicar, porque vinha carregado de uma simbologia que utilizava muitos, vamos dizer assim, muitos contextos históricos, muitos contextos heróicos, né? Vamos dizer assim, muitas conquistas, né, nas batalhas. Então, o mito foi criado em cima de tudo isso. E chega até hoje também com as mesmas características. Que muitas vezes a gente diz, isso não é verdadeiro, isso é mito. Porque o mito só está relacionado com aquilo que é falso. É um erro. O mito também pode estar relacionado com aquilo que é verdadeiro, mas sempre de uma forma diferente, porque o intuito do mito não é explicar algo que você possa atestar, vamos dizer assim, com a experiência, né? Com o senso comum, por exemplo, como o olhar, o tocar, né? O sentir. Não, o mito não tem a ver com isso. Isso quem vai explicar é a ciência, né? Aquilo que vemos, aquilo que olhamos e analisamos e podemos ter um significado sobre aquela coisa, quem vai explicar é a ciência. O mito ele vai explicar justamente aquilo que a gente não pode explicar de forma racional. E por isso que a gente usa o conteúdo sobrenatural para explicar o mito, tá? O mito ele não caiu em desuso. Ainda hoje utilizamos o mito para explicar diversas coisas que às vezes a gente não encontra a resposta na ciência, a gente vem e conta fábulas, histórias. Então, tudo isso gera o que a gente fala sobre mito, tá? Tem um mito muito conhecido aqui em Maceió, que é até tenebroso, não sei se vocês conhecem, sobre a moça da capa preta, né? Que foi justamente uma moça que morreu jovem, mas que um belo dia, né, resolveu participar de um baile. E lá conheceu um belo rapaz, e esse rapaz estava um dia chuvoso, quando foi levar ela em casa, deu para ela a sua capa, né? A capa que protegia ele da chuva e deu a ela, né? E levou ela em casa e foi embora, né? E no outro dia ele ficou querendo vê-la novamente. Como ele sabia o seu endereço, ele retornou, né, à residência e quando perguntou pela jovem, a mãe dela disse que ela já tinha falecido há muito, muito tempo. Não tem como ele ter encontrado ela nesse baile por esse motivo. E daí o homem ficou muito aterrorizado e sem querer acreditar na mãe. Então, a mãe
levou ele até onde ela estava enterrada, né? No cemitério onde ela estava enterrada, que é um cemitério que fica aqui em Maceió. E daí, quando chegou lá, o que é que tinha? A capa que ele tinha dado para que ela protegesse da chuva estava em cima da lápide onde ela estava enterrada. Então se criou o mito da mulher da capa preta, que até hoje, se vocês passarem pelo cemitério aqui de Maceió, vocês vão ver o túmulo dessa jovem com uma capa preta por cima. Então, é um mito. Se é verdade ou não é, fica só a história para a gente conhecer, né? Mas foi baseado numa pessoa que realmente existiu, que foi essa moça que faleceu. E tem a lápide dela lá, aqui no cemitério de Maceió. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O mito, às vezes, tem sim a ver com algo verídico, né? Com alguma pessoa que existiu, alguma personalidade, mas sempre vem carregada de muita simbologia ligada ao sobrenatural. Aquilo que a ciência provavelmente não conseguiria explicar, nesse caso, né? Ia dizer que poderia ter sido um delírio do rapaz. Então, o mito vem para explicar essas coisas. E às vezes está relacionada com as tradições religiosas, porque também as tradições religiosas têm um envolvimento com o sagrado, né? Com aquilo que é divino, com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que é poderoso, né? Então, o mito sempre, vocês vão sempre encontrar histórias, né? Que são tidas como mitos nas crenças religiosas também, tá? Leiam um texto com atenção. Logo abaixo tem atividade, então vocês têm que ler o texto, né? Direitinho, gente, por favor, para que vocês possam responder a atividade de forma correta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre o assunto, é só vir aqui no privado e falar comigo. Eu desejo a vocês um bom dia e bons estudos.